Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar o componente curricular de ciências. Nessa unidade, nós vamos falar bastante sobre o calor nos objetos e nos seres vivos, né? Então, nós vamos falar de qual calor, né? Desse calor que vem do sol, que vem da luz solar e da energia solar e que é importante, né, para manter a vida na Terra. O que favorece a existência da vida como nós conhecemos na Terra é a grande quantidade de água no planeta, né? A luz, a energia solar que chega na quantidade adequada e também, claro, a nossa atmosfera, né? Que contém ali gases que são fundamentais para a nossa existência. Então, esses três componentes fazem com que a vida na Terra seja possível. E é disso que nós vamos falar um pouco, né? Da importância dessa energia solar para o planeta Terra. Então vamos lá para o nosso livro, vamos ver lá o que nós vamos começar a pensar nesse início da unidade. Então vamos lá no Conversa Vem. Quando está muito frio, usamos roupas que nos mantêm aquecidos. Isso é verdadeiro. E qual é o sinal que está frio? Quando meu corpo arrepia, né? Meu corpo arrepia, eu vou lá e coloco uma blusa, coloco uma calça comprida, não é assim? Então, quando o dia está ensolarado e muito quente, costumamos usar roupas que nos deixam mais confortáveis e com menos calor, né? Então é o contrário, quando está muito quente a gente quer tirar a roupa, né? A gente quer usar uma roupa mais leve, né? Uma roupa mais curta, uma roupa mais tranquila para a gente se adaptar àquele calor. Você já ouviu falar que é melhor evitar roupas escuras em dias quentes? Por que é recomendado o uso de roupas claras nesse dia? Você já ouviu falar que no calor a gente deve usar roupas mais claras? Você já ouviu falar isso? E você sabe por que a gente precisa usar roupas mais claras? Porque as roupas escuras absorvem o calor do ambiente, absorvem o calor, absorvem a energia solar, absorvem a luz solar e tornam ainda mais quente o que já está quente. Já a roupa clara não. Ela não absorve. Então, o que acontece, né? O calor bate ali e se dissipa, bate ali e se dissipa. Mas a gente vai ver isso ao longo da unidade e vocês vão entender melhor esse processo, tá bem? Aí, olha lá, o Sol que nos aquece. Então, vamos falar dessa estrela, né? Porque já sabemos que o Sol é uma estrela e é porque ele é uma estrela, ele tem luz própria, ele tem energia própria e essa luz que vem dele, esse calor que vem dele é a própria energia, né, dele. E é um astro, ele é a estrela central do nosso sistema, por isso que o nosso sistema é chamado de sistema solar. Então vamos ver. O Sol é a nossa maior fonte de luz e calor. A luz emitida por ele aquece o nosso planeta em diferentes intensidades. Em algumas épocas do ano, a luz solar é menos intensa e não sentimos tanto calor. Então, tem épocas, né, que a luz solar é menos intensa e a gente não fica aquele abafadão, não sente aquele calorão, né? Fica mais tranquilo, mais ameno. Em outras épocas do ano, a luz solar chega a nós com mais intensidade e sentimos mais calor. Isso é tão verdadeiro que nós já conversamos em outro momento que mesmo nos dias de chuva, né, o Sol ele continua no mesmo lugar brilhando e emitindo luz e energia, não é verdade? Então, se o Sol está sempre lá, por que em algumas épocas é mais quente, outras épocas é mais frio? É isso que ele está comentando ali, né? Que tem épocas em que a gente sente um calor absurdo, quer dizer, sente muito calor, e tem épocas que é mais tranquilo, né? Que a gente nem sente tanto calor assim. Então diz assim, quando ficamos muito tempo recebendo a luz solar, a temperatura do nosso corpo sobe. Você sabe o que acontece com o nosso corpo quando a temperatura dele sobe? Como o corpo reage para manter a temperatura normal? Então, quando começa a ficar muito quente no ambiente, a temperatura do meu corpo também aumenta. E como será que o nosso corpo faz para resolver esse problema, né? Para equilibrar essa temperatura, para não deixar a nossa temperatura tão alta? Como será que ele faz, você sabe? Aqui vai explicar, mas eu já vou adiantar a vocês, né? Que quando isso acontece, o nosso corpo começa a suar.
né? Eu suo e suo muito. Por quê? Porque o meu cérebro, ele entende que o meu corpo precisa resfriar. Então ele dá um comando e o líquido que está no meu corpo começa a sair pelos meus poros na intenção de baixar, equilibrar essa temperatura em relação ao ambiente. Então, olha lá, o que é o suor e para que ele serve? Geralmente, suamos quando está muito calor ou quando praticamos algum esforço físico, né? Quando você está brincando, que você corre para lá, corre para cá, anda de bicicleta, anda de skate, anda de patins, pula a corda, brinca com a bola. Como é que você sente o teu corpo? Suando, né? Então, é o que ele está falando. Ou acontece quando os dias estão muito quentes, ou acontece quando nós estamos praticando atividades físicas. O suor é eliminado do nosso corpo para manter a temperatura dele adequada, por volta dos 36,5 graus Celsius, né? Então, aquela bolinha ali é graus e esse C grande é Celsius, né? Qual é o tipo de graus que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com graus Celsius. Então, a temperatura normal do nosso corpo é 36,5. Então, é por aí que a nossa temperatura tem que estar para ser considerado normal. Desse modo, suar resfria o corpo. Então, quando eu suo, a minha temperatura baixa. O suor é feito de água e sais minerais e é produzido pelas glândulas sudoríparas. Para repor as substâncias perdidas quando suamos, devemos tomar bastante água. Poxa, professora, mas eu não entendo, meu corpo está liberando água, eu vou ter que beber mais água? Sim, sabe por quê? Olha o que ele diz aqui, né? Que quando a gente soa, está saindo do nosso corpo pelos poros água e sais minerais. O nosso corpo é formado por uma grande quantidade de água. E esses sais minerais que eu elimino também são importantes para o meu corpo. Então, se eu estou eliminando, eu estou ficando o quê? Sem, certo? Eu estou ficando sem. E se eu não repor essa água, se eu não beber muita água, o meu corpo vai desidratar, né? E isso pode trazer problemas sérios para a minha saúde. Então, é por isso que eu preciso, em dias quentes, beber muita água. Na verdade, eu preciso beber muita água sempre, porque o meu corpo precisa de água, né? Para funcionar bem, para metabolizar os alimentos que eu como, para fazer os meus órgãos funcionarem direitinho, né? Então, eu preciso beber água, sempre. Mas no verão mais ainda, porque eu estou perdendo muito líquido através do suor e esse líquido ele precisa ser reposto. Então, aqui o nosso glossário traz lá o que são as glândulas sudoríparas, né? São glândulas responsáveis pela produção do suor, função importante para regular a temperatura do corpo. Então, o suor não é uma coisa aleatória, o suor é algo importante, é um mecanismo do nosso corpo para fazer o quê? Para nos deixar mais confortáveis nos dias quentes, né? Para resfriar a nossa temperatura, não deixar que a nossa temperatura corporal fique muito alta por conta do calor. E aí nós vamos ter aqui o eu cientista, olha lá, que é uma proposta, né, de experiência para vocês fazerem. Então diz lá, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de 3 recipientes iguais nos quais caibam as mãos. Então, 3 bacias, 3 potinhos, mas eles têm que ser de tamanhos iguais e que a tua mão caiba ali dentro, tá? Vão precisar de água, de gelo e papel para secar as mãos. Tá, o que vocês vão fazer então? Diz lá. O professor vai encher um recipiente com água fria e gelo. Então, num potinho desse, ele vai colocar água fria com o gelo. No outro, ele vai colocar água na temperatura ambiente, né? Água normal. E no outro, ele vai colocar a água morna. Então, vão ter 3 potinhos. Um vai ter água com gelo, outro água em temperatura normal e outro uma água morna. Posicione o recipiente que contém a água em temperatura ambiente no meio dos outros 2. Então, de um lado vai ficar a água com gelo, do outro vai ficar a água morna e no meio vai ficar a água em temperatura ambiente. Coloque uma mão no recipiente de água gelada e, ao mesmo tempo, coloque a outra mão no recipiente de água morna. Então, vocês vão botar as 2 mãos dentro do potinho, um da água morna e outro da água com gelo ao mesmo tempo. Mantenha as mãos no recipiente por 30 segundos.
Após os 30 segundos, coloque as duas mãos ao mesmo tempo no recipiente do meio que contém a água em temperatura ambiente. Então, lá com as minhas mãos, né? 30 segundos. Quando der 30 segundos, eu coloco as duas mãos no recipiente do meio, né? Da água em temperatura ambiente. E aí você vai conversar com os colegas para responder as seguintes perguntas, né? O que você sentiu em cada mão ao colocar as mãos no recipiente do meio? Como você explicaria a sensação percebida? Então, isso é para você discutir. Então, vocês vão fazer essa experiência e depois você vai conversar com os seus colegas, né? E discutir com eles, né? O que você sentiu, o que eles sentiram, né? Nessa experiência. Certo, pessoal? Então, eu encontro vocês num outro momento para a gente continuar conversando sobre o calor do corpo e o calor dos objetos. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.